Fala galera, eu sou o André Salem e esse aqui é o meu canal. Acho que você percebeu. Hoje eu vou bater um papo com o comediante Jefferson Faria, o Jefinho da Praça. Jefinho, seja muito bem-vindo a esse programa que é um sucesso mundial. Para quem não sabe, o Jefinho é o cego da Praça é Nossa. E aí eu queria te perguntar, você gosta que te apresenta assim, como o cego da Praça é Nossa, ou você não gosta muito assim desse rótulo? Não, não tenho problema nenhum com isso, não. Corresponde à realidade, né? Quer dizer, eu sou o cego e trabalho na Praça Nossa. As pessoas fazem esse link. Se eu trabalhasse no Porta dos Fundos, provavelmente a pessoa falaria o cego no Porta dos Fundos. Enfim, É. não tenho nenhum tipo de questão com isso, não. É uma forma de identificar mesmo. É o trabalho que eu faço que alcança mais gente, né? A Praça é Nossa, TV aberta, ainda alcança muita gente, então tá tudo certo. Ah, E tem muita gente que duvida que você é cego mesmo, né? Eu acredito. tem essa, né? Tem muita gente que acha que eu sou um personagem, assim. Mesmo eu fazendo stand-up, eu faço stand-up, quer dizer, eu sou, antes de um comediante de personagem, eu sou um comediante de stand-up. Ainda assim, por a praça alcançar muita gente que não necessariamente consome stand-up, a galera fica nessa dúvida. E mesmo nos shows de stand-up, tanto em comentários na internet, quando eu posto no meu canal, aqui no YouTube, quanto no próprio show mesmo, e a pessoa fala, mas é cego mesmo e tal. E tranquilo também, eu acho que isso se deve a uma independência que eu adquiri, né? Não tem aquela coisa do cego. As pessoas pegam alguma coisa quando pensam em cego, né? Uma certa dificuldade de locomoção, no olhar, na forma de lidar com as coisas, e eu não tenho muito isso por conta de que eu conquistei, né, essa independência, a forma de lidar, e também pela característica visual, né? Eu tenho trombose, quer dizer, eu tenho uma atrofia no nervo óptico que foi decorrente de uma trombose cerebral que eu tive quando eu tinha 11 anos. Então, o meu nervo óptico ele é atrofiado, que é o nervo que liga o olho ao cérebro, né? Que, da parte de... O meu olho em cima, o globo ocular e tal, ele é normal, minha retina, córnea. Então, isso gera um pouco de caramba, vista limpa e tal, os caras se viram bem, será que é cego mesmo? Enfim, o brasileiro está sempre esperando um cadeirante levante para comemorar um gol na Copa do Mundo. Então, mas eu levo de boa, eu levo tranquilamente. Tem tipo cota de cego na praça, porque tinha uma Magela, agora é você. E aí você finge que é cego para entrar na cota. E não necessariamente, né? Porque já chegamos a fazer a praça, eu e o Magela ao mesmo tempo, né? O É, Magela fazendo lá o quadro dele. Nós, inclusive, fizemos uma participação, a gente escreveu um quadro para o Magela entrar com a gente, que é um quadro um dos maiores índices de visualização na internet que a gente tem, nos malandros lá. É esse quadro que o Magela entra, eu brigo com o Magela, a gente faz briga de bengala como se fosse espada, é mó divertido. mas vocês se dão bem, né? Você e Magela. Não tem nenhuma treta assim, eu sou o melhor cego. Tem umas coisas assim, tem? E só não olha muito um para a cara do outro, mas assim, Entendi. não, a gente se dá bem. Ele prefaciou meu livro que vai sair agora. Você que escreveu o livro. Exatamente, porque o cego escreve. É até bom esclarecer isso aqui, porque tem É. tecnologia que ajuda a gente. Então, o computadorzinho, cara, o computador está aqui do lado, programa de acessibilidade para cego, ele vai falando, eu vou digitando. Então, meus textos de stand-up, os textos que eu escrevo para praça, tudo que eu preciso escrever na vida, sou eu mesmo que escrevo. Esse livro também não foi diferente. Agora ele está em confecção, chamei o Magela para prefaciar. Eu acho bacana essa coisa do cego da comédia que ele era e é, e eu que cheguei muito inspirado nele, né? A referência que eu tinha era ele, assim. E que venham mais, né? Tem um outro menino deficiente visual de Santa Catarina. E sem ser surpresa, assim. Uns que falem da questão de ser cego, outros que não falem, que não precisam falar. Da mesma forma que tem um deputado hoje que é cego e não fica muito batendo nessa tecla de ser cego, ele está lá com outras pautas e tal. Então, assim, eu acho que a gente, nós que somos os pioneiros de Magela, eu um pouco, a gente ainda precisa frisar isso, que é o que você falou, né? A questão cego na praça, tá? Que é para mostrar que sim, é cego e está trabalhando, e está correndo atrás, está fazendo. Conforme isso vai ficando mais tranquilo e visível, né, no sentido de normal, não vai precisar ter cego, que nem a questão do racismo, né? Quando o racismo deixar de existir, você não vai precisar falar o primeiro negro chegou à lua, o primeiro negro Sim. fez não sei o quê. Não, vai ser normal, a pessoa fez. E a pele, a condição dela não vai ser pauta. Assim. E, mano, falando da praça, você já deve ter ouvido falar, muita gente não gosta da praça, né? Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem gosta, eu assisto às vezes, eu gosto de algumas coisas eu não gosto. Porque eu acho que o humor é muito pessoal, né?
Claro. Mas isso te incomoda de alguma forma? Tipo assim, porque normalmente quem fala que a praça é sem graça não assiste, nunca assistiu uma vez ou outra. Às vezes você Aham. fica meio tipo assim, pô, assiste, dá uma chance. Ou às vezes deve acontecer de, por exemplo, você vai fazer um show numa cidade de stand-up. E aí às vezes não chega para você, mas deve acontecer. Esse daí não conheço. Ah, é da praça. Ah, então deve ser sem graça, não vou ver. Isso te incomoda? O que você acha sobre isso, assim? De pessoas acharem a praça muito sem graça, assim, ter esse rótulo, né, de ser sem graça? Não, eu acho que tem tempo, assim, eu acho que teve um momento da história da praça ali, quando os grandes comediantes foram faltando, que a praça teve um período de entre-safra, assim. E também coincidiu muito com o momento de que o humor de personagens e bordões caiu muito, né? Que era a Praça é Nossa e o Zorra Total antigo, que tinha na TV. Eram os dois programas que esgarçaram muito, assim. E aí o formato do programa levou, digamos, a culpa, entre aspas, ou a pecha de ser sem graça por conta dos conteúdos que eram feitos naquela época. Assim, o Zorra Total, por exemplo, nunca mais teve um programa de personagens clássicos como tinha o Zorra Total, porque ficou taxado como um programa sem graça, esse estilo de programa com personagens, caricatos e tal. Só que durante Uhum. muito tempo, sucesso. E o problema ali, claramente, não era o formato, mas sim o texto, a forma que se trabalhava, etc. e tal. Então, acho que a praça também passou um pouco por isso e também com o advento da nossa geração de stand-up. Quando a gente começou a fazer stand-up no Brasil, aconteceu uma coisa que é muito comum de movimentos artísticos que querem estabelecer um novo padrão ou romper com padrões antigos, que é você ter um pouco de desdém pelo que já tem vindo, né? Pelo que já é tradicional. Então, o começo do stand-up, ele passou muito de tentar se fixar como uma forma de humor mais legítima que as anteriores, assim. Que, por um lado, até por eu estudar história e tal, conhecer um pouco de história da arte, eu entendo que isso é normal, que acontece com vários movimentos artísticos ao longo da humanidade, na pintura, na literatura, quer dizer, nas artes plásticas. Sempre quando vem Uhum. um movimento novo, eles querem que aquele antigo... Eles vêm em contraposição ao antigo, né? Então, a galera de stand-up no começo, a gente queria dizer que a gente escrevia a nossa piada, que a gente não era personagem, que a gente não era não sei o quê, que era uma forma de estabelecer o stand-up comedy no Brasil. Quando o stand-up conquistou o seu espaço, logicamente essas coisas caíram. Assim. Inclusive, eu até falo um pouco sobre isso no meu livro. Assim. Essas coisas caíram porque os próprios comediantes de stand-up que promoveram o stand-up aqui no Brasil tinham como referência esse humor clássico, né? Que era o humor que a gente tem no Brasil. Assim, antes de ter stand-up em 2004, 2005, o que a gente tinha os grandes comediantes brasileiros, criadores de personagens, contadores de caos, Costinha, Golias, Jô Soares, Chico Anísio, Zé Vasconcelos, eram todos esses caras e era esse tipo de humor que eles faziam na televisão. Assim. Então, falando para público, né? Eu dei uma viajada aqui em termos de mais técnico de Não? comediante, mas falando de público, é super normal, cara. Eu acho normal uma pessoa, por exemplo, não gostar da Praça é Nossa, ou não gostar do Zorra Total antigo, ou não gostar do Zorra novo. Tem muita gente, por exemplo, que é fã da praça que vem falar para mim: a praça é muito bom, o Zorra é uma merda, ou vice-versa, ou gente que fala: o humor na internet é legal, eu não gosto de humor de televisão. Eu acho isso interessante, acho democrático, e acho a forma do programa da Praça é Nossa propõe essa democracia de gostos mesmo, né? Porque o Carlos Alberto ele tem a genialidade de fazer um programa que é uma praça pública, que é algo que de identificação nacional ou mundial, acho que todo lugar do mundo tem uma praça, e ali tem vários tipos. Então, durante um programa, você recebe ali 4, 5 não, muito mais, 13, 15 quadros, e é óbvio que você vai gostar mais de um do que de outro. Tem muita gente que assiste o programa para assistir um cara, um quadro. A gente gosta de 3 ou 4, a gente gosta da maioria, tem gente que gosta de tudo menos um. Então, assim, é tranquilo. E a pessoa também não gostar do programa em si, tudo bem. Agora, acontece muito isso mesmo, assim, a coisa do humor, e esse humor novo, usou muito a praça e o Zorra, né, os comediantes novos, para brincar, para botar a testa de sem graça e tal. Então, o próprio Pânico zoava pra caramba com a musiquinha da praça, na mesma praça, tal, com uma zoeira. Então, isso fica marcado como uma coisa que tem aquela, talvez não seja tão engraçado e tal. Mas quem gosta de humor acaba gostando, né? A gente vê no Twitter muita gente, caramba, o tempo que eu não assisti a praça até que tá bom. Nossa, que gente Sim. legal. E os próprios comediantes que brincam
que zoavam a praça e tal, zoavam porque é papel do comediante zoar, né? Assim, a gente lá na praça, e o próprio Carlos Alberto, a gente nunca levou isso pro pessoal de ficar puto. Pelo contrário, a gente lá na praça mesmo também brincava com outros comediantes, a gente já zoou o Zorra lá. Então, acho que faz parte do humor isso, de um comediante zoar o outro. Quando a gente está em show de stand-up, por exemplo, que um comediante está se ferrando no palco, a gente, caraca, não sei o quê. É uma coisa que é da nossa classe de comediante brincar, né? Agora mesmo estava ouvindo o Gregório no Greg News dele lá, dando uma zoadinha na gente, na praça, fazendo uma relação lá com a Damares e tal. Então, acho que tá valendo, assim, é uma piada. Eu acho que o comediante se doer porque estão fazendo piada com ele, é porque ele não tá entendendo o que é o humor, né? Enfim. Sim, é que eu acho que assim, o humor é muito de identificação, acho que você vai concordar com isso. E antigamente, piadas de salão faziam sucesso porque todo mundo conhecia uma loira burra, todo mundo tinha a sogra chata, todo mundo conhecia aquele estereótipo. Depois do stand-up começou a fazer muito sucesso, porque o stand-up veio com piadas de identificação, de cotidiano, então era as pessoas, piada do trânsito, do banco, do avião, qualquer coisa de relacionamento, coisa que as pessoas passam no dia a dia. Eu acho que Sim. muitas vezes esse bordão, a praça, Zorra antiga e tal, até a escolinha do professor Raimundo, são às vezes personagens que não tem no dia a dia de muita gente. Assim, eu assistindo a praça, tem muito personagem ali que eu não tenho assim, uma tia que é daquele jeito, um primo, um irmão, não sei o quê. Agora, por exemplo, tem uma piada que foi até você que fez, que minha mãe comenta até hoje. A gente estava assistindo a praça e aí você fez uma piada falando que acho que a droga mais barata é a loteria, porque custa R$3 e você fica viajando por dias, alguma coisa nesse sentido. A minha mãe comenta até hoje, porque minha mãe joga na loteria todo dia. Ela comenta muito, porque ela se identificou com essa piada. Eu acho que a praça tem muito... Eu acho que gera muito identificação, sentido, assim. É óbvio que o formato do programa sugere uma estereotipação, um estereótipozinho, brincar um pouco com o estereótipo, né? Mas, assim, o próprio segredo da praça, na minha opinião, que eu já ouvi o Carlos Alberto falando em entrevistas também, é esse feijão com arroz bem feito, assim. A praça é um cenário único, as pessoas estão ali e o centro do programa são as piadas, realmente, assim. Você não tem uma coisa, por exemplo, que a Globo, você tinha muita possibilidade de criar efeitos especiais e tal, e corte específico para aquelas piadas e tal. A praça, por questão do formato que ela é, do tempo de gravação que a gente tem, é uma coisa quase que um teatro gravado, assim. Então, tem programas que saem melhores que outros, tem quadros que saem melhores que outros, porque é isso, é aquela experiência meio parecida com de show mesmo, assim. E no sentido da identificação, embora você tenha falado que não conhece ninguém e tal, eu acredito que a praça seja muito de identificação, sim. Só que ela busca, talvez, centralizar isso num personagem só, né? Então, por exemplo, você tem uma criança que é chata e que faz pergunta desconcertante. Então, acho que todo mundo conhece uma criança. E a Nina, lá da Marley Cevada, é um pouco isso. O Sangue, que é dela também, é um morador de rua. Toda praça tem um morador de rua, ou em algum lugar tem um morador de rua, um cara que anda sempre com um casaco que parece que é o mesmo para todos os moradores de rua do Brasil. Então, assim, isso vai gerando identificação nesse sentido. Assim. O Paulinho Gogó, que é um malandro, carioca. E, às vezes tem coisas que vão gerar mais para um lado que para o outro. Acho que embora o Paulinho Gogó, por exemplo, é um personagem que faz sucesso no Brasil inteiro, mas a pessoa que é do Rio talvez se identifique mais com aquele malandro carioca. Embora o Brasil inteiro saiba como seja um malandro carioca. Do mesmo jeito que o Thiago Ventura tem a pegada de maloqueiro paulistano, o cara que é de São Paulo entende mais ele, entende mais camadas do que ele está querendo dizer, das gírias e do jeito que ele se coloca, do corpo dele, etc. E tal. Tem essa miscelânea de personagens ali que são identificativos mesmo do popular, do que é o mais popular do popular, sabe? É o bêbado que chega na praça, é o político corrupto, é a criança, é o três maluco que acha que é malandro, é o cara que fica contando história, é um maluco do Ceará, é um trocador de ônibus, é uma senhora, enfim, é um cara que anda com cheio de mulher gostosa, é a mulher gostosa que quer dar a volta no cara, enfim, é um monte de situações popularescas, assim, e que eu acho que é isso que gera uma grande identificação com a camada popular, digamos assim. Sim. Por exemplo, tem muita gente não, a maioria do meu público enxerga. E as pessoas não riem por identificação, né? Elas riem por outro processo. Até rola muita identificação
no sentido de muita gente pensava aquilo do cego, eu faço muita piada nesse sentido. Você já imaginou como é que é o cego, não sei o quê? Então, o meu set é quase que respondendo uma pergunta que a pessoa tem quando conhece um cego pela primeira vez. Como é que caga, como é que anda na rua, como é que estuda, como é que joga bola, pega, é casado, não é, como é que é. Então, todas as piadinhas que eu vou fazendo vão respondendo essas perguntas, obviamente de maneira cômica, etc e tal. Mas não é um humor de identificação direta, mas é no sentido mais amplo, porque todo mundo é gente, né? Então, se o Ventura conta uma história da mãe dele, do jeito dele, com as referências de quebrada dele, a gente consegue se identificar em algum nível, porque todo mundo tem uma mãe que tem características parecidas. Então, a gente consegue rir com um cara contando a vida dele dura de seca no Nordeste, no sertão. Eu nunca passei por isso, mas eu conseguiria rir com um cara que contasse isso de uma maneira construtiva, cômica, engraçada e criativa, do mesmo jeito que eu consigo rir com Magela, que faz piadas que me tocam particularmente, porque a gente tem a mesma realidade. Então, assim, é interessante, assim, porque a identificação ela está diretamente ligada ao humor, nem que seja por mais perto ou por nem tanto, né? É interessante. E, mano, você falou que no teu show você responde algumas perguntas, né, de forma cômica que as pessoas têm em relação a cego. Eu queria fazer isso mais ou menos aqui. Eu perguntei para algumas pessoas se elas tivessem a oportunidade de perguntar para um cego, o que elas perguntariam. Eu vou te fazer, são algumas perguntas. Provavelmente você já respondeu todas, sim. Não precisa estender muito, não precisa fazer graça também. Se não quiser, se quiser responder. Se não quiser responder também, não precisa. Mas eu já quero esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm sobre cego. Provavelmente para você todas as perguntas são muito idiotas, tá? Uma que fizeram é: alguém já te pagou com dinheiro falso? Ou como você sabe que o dinheiro é verdadeiro? Então, por exemplo, assim, eu parto do princípio que as pessoas... Eu acho legal as pessoas terem essas curiosidades. É óbvio que tem um cara que chega com a idiotice, né? Ele não tá curioso, ele quer falar, ele é um engraçadão. Ah, como é que tu limpa o rabo? Enfim. Mas é uma... Limpa o rabo, que é a pergunta que eu mais ouço, é uma pergunta verídica, né? Justa. Quer dizer, como é que o cego... Porque existe um aspecto visual ali na limpada do nosso glorioso ânus. Então, assim, eu sempre respondo toda hora, as minhas perguntas, não tenho problema com isso, não. É óbvio que se o cara tá vindo para chatear, ser um mala, aí a gente dá uma zoada e beleza. Mas, por exemplo, essa questão do dinheiro também é muito recorrente, assim. Cara, dinheiro falso não. Dinheiro falso nunca tive. Já teve gente que me pagou faltando menos, né? Eu acho lamentável, assim, eu não fico... eu falo, caralho, já é o tipo de pessoa que eu não volto a trabalhar, entendeu? Então, já aconteceu mais nesse sentido, assim, mas muito raro também. 2 vezes no máximo, e em situações das quais eu já imaginava que poderia acontecer. Então, a maioria absoluta das pessoas eu trabalho mesmo na confiança e nunca passei muito perrengue por agir dessa forma. Não. E a outra pergunta que eu ia fazer também é que você já adiantou. Como que você limpa a bunda depois de cagar? Exato. Essa, inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir você para deixar um link aqui ou na descrição do vídeo do meu canal, que eu consegue stand-up é para isso, para não precisar mais responder a pergunta como é que o cego sabe que a bunda tá limpa. Então você vai lá e aí, enfim, e é até mais divertido do que eu ficar falando aqui. E aí aproveita e já se inscreve no meu canal. Tá. Aí outra pergunta. Como você sabe que acordou? Essa é genial. Essa é genial. Dá para saber que a gente acordou porque não é só a visão que determina, né? Porque senão a pessoa ia falar, como é que você sabe que você está acordado agora e não está sonhando? Se fosse só a visão que determinasse o fato de não acordado. Mas enfim, mas comicamente é uma boa pergunta. Uma outra que é mais pornográfica. As pessoas são ousadas. Como você sabe se o seu pau é grande ou não? Então, aí tem que manjar em braille, né? Aí realmente tem que manjar. Toda vez que eu estou no mictório, eu peço para pegar no pau do colega. Não é verdade, é uma questão de estatística e pesquisa que eu faço. E outra pergunta. Como você consome pornografia? E como você sabe que não tem ninguém você se masturbando? Mas assim, é óbvio que quando há de se masturbar, é preciso que tomemos algumas precauções para não sermos pegos no flagra
Inclusive, vários amigos meus que enxergam já passaram por esse constrangimento de ter as suas mães olhando para aquele ato obsceno. Então, eu não sei se eu já fui pego, se eu já fui, não me falaram. Agora, a questão do filme pornô é interessante. Quando eu era adolescente e tal, que consumia mais, eu sempre optava por filmes pornôs de dupla penetração ou grupal, assim, porque o áudio sugere mais. Tem filmes, obviamente, com casais normais, que o áudio também é bom, mas geralmente é tudo a mesma coisa e tal. No dupla penetração, esses filmes mais ousados, os áudios são mais interessantes, dá mais ferrado imaginar. Então eu fazia muito isso. E tem uma aqui que foi a que mais perguntaram. Quando você está lendo em braille, como você sabe se é ponto final ou letra? Eu não leio muito em braille, eu aprendi o braille, né? Uso muito pouco. Cara, eu só uso em elevador hoje em dia. Mas o braille, ele tem cada sinal para cada ponto que existe em tinta, né? Então, o ponto final é uma coisa, a letra A é outra, a letra B é outra, né? Existem vários mecanismos ali, são 3 pontos, são 6 pontos, 1, 2, 3, em cima do outro, 4, 5, 6. E aí a combinação que você vai usar é que formam as letras, os sinais, tudo. Então, a letra A é número 1, a letra B é 1 e 2, a letra C é 1 e 4, a letra D é 1, 4 e 5, a E é 1 e 5. E assim você vai marcando e vai fazendo todas as letras do alfabeto. Número, existe um sinal que você coloca antes, que é o 3, 4, 5, 6, e aí aquilo que vai vir em seguida você sabe que é número, porque é a mesma coisa das letras de 1 a J, que seria de A a J, que seria de 1 a 0. Então, enfim, não tem como confundir um caractere com o outro no braille, porque existe um para cada coisa, entendeu? Entendi. Cara, eu vou agora para a parte das brincadeiras e dos joguinhos, é o Quiz Comedy, que eu estou fazendo com todo comediante. Eu vou te falar como está a pontuação. O primeiro lugar tem 36 pontos, que é o Luciano Guima, e o último lugar tem 11 pontos, que é o Fábio Lins. Então, só para você saber aonde que está a lanterna e a liderança. Cara, o primeiro jogo que eu vou fazer é o perfil, tá? O primeiro que você tem que adivinhar é um programa de humor. Então, são 15 dicas sobre esse programa de humor. Se você acertar com uma dica, é 15 pontos, com 2 dicas, 14. Então, quanto menos dica, mais pontos você faz. E você vai pedindo as dicas de 1 a 15, porque tem dica ganhe 5 pontos, perca 5 pontos, e tem dica mais fácil que vai entregar, tem dica mais difícil que vai entregar. Que não vai entregar. Então, é meio sorte também na hora de escolher. Então, Entendi. pede uma dica de 1 a 15, valendo 15 pontos. De 1 a 15, eu escolho 12. Dica 12. Tive uma audiência consideravelmente boa. Tive uma audiência consideravelmente boa. Isso. Saturday Night Live que não é, né? Porque realmente... tive uma audiência consideravelmente boa. Show do Tom? Não é o show do... Agora, mais uma dica valendo 14 pontos. 2. Tive 3 temporadas. Os Normais? Não é os normais. Agora, uma dica valendo 13 pontos. 5. Dica assim, 2 personagens principais. Os Caras de Pau? É os Caras de Pau, ponto para você. Boa. 13 pontos você fez. Eu vou te falar as dicas que faltaram. Ganhei 5 pontos, fui uma sitcom, fui exibido na Globo. Foi a partir desse trabalho que meus protagonistas ficaram conhecidos. Tinha 40 minutos de duração, era exibido aos domingos. Meus protagonistas já fizeram Zorra Total, perca 5 pontos. Um dos protagonistas sofreu uma grande mudança física. Antes de ser um seriado, eu fui um quadro em um programa humorístico. Meus protagonistas já tiveram um espetáculo teatral juntos e tinha comediante de stand-up em meu elenco, que era o Hassum. Boa. Então você fez 13 pontos, você já não está mais em último, o Lanterna tem 11, você já deu um salto. Agora, o próximo perfil é um humorista que você tem que acertar. Tá? Não necessariamente é brasileiro, pode ser gringo, e não necessariamente é de stand-up. Beleza. Então é o mesmo esquema, você pede uma dica de 1 a 15, valendo 15 pontos. Então vamos lá, 12. O time que vai estar ganhando. Dica 12. Já trabalhei como roteirista. Porra! Todo mundo! Bastante. Já trabalhei como roteirista. Vou dar um chute só de sacanagem, mas... já trabalhei como roteirista? Caralho! Sei lá, Mel Maher.
Agora uma dica valendo 14 pontos. 2. 2. Já fiz filme. Já trabalhei como Fábio Porchat. Não é o Porchat. Agora uma dica valendo 13 pontos, de 1 a 15. 5. 5. Não nasci no estado de São Paulo. Porra! Maurício Meirelles. É o Maurício Meirelles, ponto para você. Mais 13 pontos de novo. Eu vou te falar as dicas que faltaram. Quando você falou, quando eu respondi a primeira, eu fiquei com o Maurício Meirelles na cabeça. Eu ia falar na segunda, mas aí você falou uma outra dica e veio o Porchat na cabeça. As outras dicas. Tenho filho, ganhei bastante fama por causa da internet, tenho mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, já fiz fora do país, sou considerado meio pé frio, perca 5 pontos, ganha 5 pontos, muitas vezes sou considerado inovador. Atualmente estou em um programa de rádio, stand-up desde 2007. Boa. Então você está com 26 pontos. Cara, você já está em 5º lugar, já está voando. Olha aí. O primeiro tem 36, agora você pode passar o primeiro. Cara, o próximo jogo, eu perguntei para 50 pessoas qual programa de humor antigo que elas acham que faria sucesso hoje em dia. E aí você tem que tentar acertar o que as pessoas acham. Quanto mais pessoa falou, mais pontos você faz. Se você for alguém que ninguém falou, você está eliminado e para de somar ponto. Ah, tá. Beleza. Então você tem que acertar o que as pessoas acham e não o que você acha realmente. Tá. Então, a pergunta foi, qual programa antigo que faria sucesso hoje em dia se voltasse? Cacete Fique à Planeta. vontade para dar seus palpites. Cacete Planeta? 3 pessoas falaram Cacete Planeta. Então, 3 pontos para você. Boa. TV Pirata. TV Pirata? TV Pirata, uma pessoa falou. Então, 1 ponto para você. Ai, caraca. Programa antigo que faria sucesso. Trapalhões. Os Trapalhões? Puta, cara. Ninguém falou os Trapalhões. Que isso? Os programas foram citados, foi A Grande Família, o mais citado foi o CQC, talvez por ter um viés político, né? Hoje em dia faria sucesso, eu acho. Aí, Chico Anísio Show, Comédia MTV foi bastante citado também. Não sei, talvez o Adnet tá em alta, não sei. Citaram É Tudo Improviso, A Escolinha do Professor Raimundo, Furo MTV, Hermes e Renato, Os Normais, Quinta Categoria, 15 Minutos, da MTV também, Sai de Baixo, Tá no Ar, TV na TV e Viva o Gordo, foram os programas citados. Ah, caramba, eu ia falar Gordo, aí achei que seria muito antigo. Chico Anísio eu ia falar, mas eu não sabia que era Chico Anísio Show, eu ia falar Chico Anísio. Mas Os Normais, concordo com Grande Família, CQC, é verdade. Os Trapalhões, eu achei que alguém teria lembrado dos Trapalhões. Mas tá bom, tá bom. Então, não sei se talvez os Trapalhões eram um pouco mais politicamente incorretos na época, não sei por quê. Mas, cara, você foi bem, você ficou em 2º no nosso ranking, vice-liderança, se acabar agora, você está em 2º. Pelo menos uma Libertadores você pegou ali. Mas muito obrigado por ter topado participar aí. Se quiser deixar algum recado final para as milhares de fãs que tem nesse canal, a sua rede social, Instagram, vai estar aparecendo aí. Eu vou deixar o link do seu canal na descrição para vocês verem o vídeo dele respondendo como cego limpa a bunda. Mas se quiser deixar algum recado final aí, fique à vontade. Recado final é esse, já que você vai deixar todas as redes, então não preciso falar, me sigam lá em todas as redes sociais. Aliás, é bom falar que vai que tem cego ouvindo esse programa, então é @cegojef com 2 Fs, todas as redes sociais. Canal aqui no YouTube é a mesma coisa, canal Cego Jefinho. E eu lancei, cara, o primeiro vídeo de stand-up comedy do Brasil com acessibilidade total, lancei essa semana. É um vídeo que ele tem legenda, ele tem legenda em libras, tem legenda normal, né, com letras, legenda em libras, e ele tem audiodescrição também. Então é um vídeo, dá para cego acompanhar, dá para pessoa que não enxerga acompanhar, dá para quem é surdo, mas não é alfabetizado acompanhar, e para quem é surdo e é alfabetizado, dá para acompanhar também. Então eu peguei o vídeo que tem maior sucesso no meu canal, que é o do Silvio Luiz, do futebol, e fiz isso, e a ideia é fazer cada vez mais com outros vídeos que eu tenho no canal que foram bem. Eu quero
torná-los acessíveis agora. Então, acho que é uma coisa mais nova aí que eu tenho para divulgar. E a questão do meu livro também, que está saindo no forno. Mês que vem, certamente, pelo menos a versão e-book já vai estar pronta. Então, a gente já vai fazer um esquema aí para quem quiser adquirir. A versão impressa, num próximo momento, já em seguida, a gente vai estar disponibilizando também. Eu Decidi Enxergar é um livro que eu falo sobre esses primeiros 10, 11 anos de carreira aí que eu tenho. Completei 11 anos de carreira em agosto, agora, no dia 25. Então, tem um monte de história de bastidores, essas perguntas que a galera faz, como é que começou, os programas que eu passei antes da praça, enfim, tá tudo lá. Beleza? E, cara, para dar isso, cara, época de pandemia, criar um conteúdo bacana pra galera, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Tamo junto aí. Um abraço pra Rinha Preta. Demorou. Em breve você volta. E quem assistiu aí, se inscreve no canal, divulga pros amigos, sininho. Toda semana um convidado novo ou mais de um, igual já teve. É isso. Mas valeu aí, mano. Valeu, André. Um beijão pra valeu. você. Cadeira de rodas rodando, cadeira de rodas rodando, cadeira de rodas rodando. Na boquinha da garrafa, música para, música para.